Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a continuação de Labirinto de Espelhos, né? O livro Labirinto das Ilusões. Quem assistiu o último vídeo, ou quem já leu o primeiro livro, se lembra que ele acaba com a Eva com eles descobrindo que a Eva é uma rainha, então, consequentemente, ela vai ter que ser transformada, porque as rainhas, quando elas são mortais, se um vampiro tomar o sangue delas até a última gota, ele se torna mortal. E quando elas são transformadas em vampiros, o sangue delas mantém eles saciados, permite que os vampiros possam andar na luz do sol. Então é questão de tempo para Eva se tornar uma rainha. O segundo, se tornar uma vampira. Então, o segundo livro, ele gira em torno disso. E eu confesso que eu estava com um pouquinho de medo que, devido a tantas as semelhanças com o Crepúsculo, ele fosse ter uma fase lua nova. O que eu agradeço que não teve, o que tornou a história muito mais interessante, o desenvolvimento muito mais interessante. Então, em Labirinto das Ilusões, o William, que é o namorado da Eva, né? O Edgar, que é o irmão dele, e o Dante, eles estão fazendo de tudo para proteger a Eva, para impedir que as pessoas saibam que ela é uma rainha, para realmente proteger ela da comunidade dos vampiros, né? E eles precisam de ajuda, eles precisam lidar com alguém, eles precisam de apoio entre os clãs de vampiros, né? São 13 clãs. E eles precisam de apoio. Então eles vão atrás de um vampiro muito poderoso que foi preso em um cofre na Rússia já faz, assim, mais de 100 anos. 100 anos era a pena dele e ele ficou muito mais tempo preso, porque ninguém queria soltar ele, que é o Lúcius. Supostamente, o Lúcius foi preso por matar uma rainha. Então, assim, eles vão correr um risco danado, mas eles querem resgatar ele para que, tipo, ele deva um favor e ele ajude eles com essa questão da Eva, né? Porque eles precisam de todo o apoio que eles puderem para quando eles fizerem o anúncio de que ela é uma rainha, tipo, a sociedade dos vampiros acabe levando em conta para que ela não seja atacada, porque é muito risco. Só que, quando eles resgatam o Lúcius acaba atacando a Eva e fugindo, porque ele estava preso, eu penso que há uns 200 anos, mais ou menos. Então, ele estava com muita sede. Ele não morreu, porque ele era um vampiro, mas ele estava com uma sede incontrolável. Então, ele atacou eles e fugiu, desapareceu. Só que quando eles retornam pro hotel, para voltar para casa, a Eva acaba ficando sozinha por um momento e é sequestrada. Então, assim, se passam, tipo, vários dias com ela sendo levada para vários lugares até que alguém resgata ela. E quem resgatou ela? O Lúcius. Porque ele tinha uma dívida com ela e ele acaba percebendo isso que ela tem, de que quando os vampiros tocam na pele dela, eles conseguem sentir as emoções, os sentimentos, todas as sensações que ela tem, eles conseguem sentir. E ele meio que decide ajudar eles. Ela e o Lúcius estão em um clã, eles chamam o William para ele encontrar, para ele buscar a Eva. Só que esse clã é atacado novamente pelos sequestradores da Eva, o que depois a gente acaba descobrindo que é um vampiro que aparece lá no primeiro livro, que queria que o William trabalhasse para ele, o William não quis, enfim, que estava procurando uma rainha realmente para tomar a mortalidade dela, para virar humano novamente, né? Aí assim, eles são atacados novamente e voltam para casa. Só que o Lúcius quase morre nesse ataque. E a Eva, querendo agradecer, querendo proteger ele, dá o sangue dela para ele, porque o sangue de rainha é muito mais forte, então esse sangue faz com que ele seja curado. O sangue dela cura ele. Porém, o que acontece? Uma rainha vampira, e a Eva é especial porque isso aconteceu com ela, humana, uma rainha vampira tem guardiões.
que é uma ligação que o próprio sangue faz pelos mais fortes. Então, ela acaba se ligando ao Lucius. O Lucius, que é um vampiro com mais de 1000 anos, e eles acabam ficando ligados. Só que um guardião só pode se alimentar da sua rainha. Se a rainha morrer, ele morre também, porque ele podendo se alimentar apenas dela, ele definha até a morte. Então, assim, temos mais esse fator no relacionamento deles. Mas, ok, eles voltam para a cidade da Eva, eles percebem que realmente vai ser inevitável, ela vai ter que ser anunciada para a sociedade dos vampiros que uma nova rainha foi encontrada, logo vai ter que ser transformada para que eles virem o clã dela antes que ela seja atacada novamente. Aí tem mais um ataque, no final da história tem mais um ataque, a casa dela, aquele mesmo vampiro, ele vem atrás da Eva, ele traz várias pessoas com ele, porque ele quer levar a Eva de qualquer jeito, ele quer se livrar dela. E é nesse momento que eles descobrem que foi ele que sequestrou ela antes também. Só que, como o Lucius é o guardião dela, ele consegue sentir tudo que ela sente. Então, o Lucius protege ela, chama o Edgar, o William, todos os outros, e tem toda uma batalha, eles ficam muito feridos e o William acaba morrendo, porque o William ele se recusa a beber o sangue da Eva. Por quê? Porque o sangue de rainha, ele tem toda uma atração para os vampiros, então todos eles se sentem muito atraídos por ela, e ela fica nessa dúvida de que se realmente o William ama ela ou se ele só se sente atraído pelo sangue de rainha. Então, ele faz uma promessa para ela e ele se recusa a beber do sangue dela, mesmo que seja a outra opção, seja a morte. Só que assim, tem um fator muito importante. A primeira rainha descoberta, o sangue dela foi guardado, existe uma lenda, né? Eles não sabiam se era verdade ou não, que o sangue dela foi guardado as últimas gotas, porque quando o vampiro se tornou humano de novo, ele ficou o primeiro vampiro que descobriu a primeira rainha séculos atrás. Quando ele se tornou humano de novo, ele ficou com medo de voltar a ser vampiro. Então ele guardou as últimas gotas do sangue dela para caso ele precisasse. E o Lucius, a Eva, ela tinha um colar, e o Lucius lembrou desse colar. Esse colar ele viu em uma pintura do primeiro descendente daquela primeira rainha a ser descoberta, e ela tinha esse mesmo colar, e ninguém sabia exatamente o que. Então ele meio que teve um instinto, alguma coisa assim, de que aquele colar continha as últimas gotas, que se realmente essa lenda das últimas gotas do sangue da primeira rainha fossem verdade, então talvez estivesse naquele lugar. E ele acaba quebrando o colar e realmente as gotas estavam lá, e o livro acaba com eles escutando a batida do coração do William. Então assim, a gente presume que ele vai se tornar humano, que ele vai voltar a ser humano devido a essas últimas gotas do sangue lá da primeira rainha, assim, e isso também abre um precedente. A Eva provavelmente é descendente direta dessa primeira rainha, porque esse colar que ela tinha, ele é citado em vários momentos que é um colar que ela nunca tira, e em uma parte do livro ela fala que esse colar era do pai dela, que foi o pai dela que deu, mas que ela nunca perguntou, porque ela não tem contato com o pai dela, a mãe dela não toca no assunto, então ninguém sabe, eu digo a gente, leitor, não sabe o que aconteceu com o pai dela, só se sabe que esse colar era dele. E nesse colar estavam as gotas do sangue da primeira rainha, que faz com que o William volte a ser humano depois daquela batalha em que ele acaba morrendo. Então, assim, gente, eu gostei muito mesmo, assim, a história é fantástica, é bem desenvolvida, é rápida, esse novo personagem, os sentimentos, tudo fica muito mais empolgante, e eu tô doida pra começar o terceiro livro. Espero que vocês também gostem, até mais!